Olá, pessoal. Meu nome é Jane Berwanger, sou advogada, professora, doutora em Direito Previdenciário. Estou aqui para a aula deste mês sobre um ponto relativo aos benefícios previdenciários ou à matéria previdenciária, especialmente linkada à parte rural. Dentro de um projeto da Faculdade Legale, da qual sou professora, todo mês eu trago aqui algum assunto relativo especialmente ao rural. E o tema que eu quero trabalhar hoje com vocês, ele tem a ver com o rural, mas não apenas com o rural. Quero falar da contagem recíproca de tempo de contribuição. O que se entende por contagem recíproca de tempo de contribuição é quando eu utilizo o tempo de contribuição do regime geral de previdência social, levando para o regime próprio de previdência social, ou o inverso, trago o tempo do regime próprio de previdência social, levando para o regime geral. Mais antigamente, era muito raro alguém ter primeiro contribuído para o regime próprio, depois para o regime geral. Mas de um tempo para cá, com relações mais dinâmicas, situações da vida das pessoas, a gente começa a perceber também pessoas que saem do regime próprio e levam o tempo para o regime geral. Quando eu digo que antigamente era difícil, é porque as pessoas faziam um concurso público e depois se aposentavam nesse concurso público, levando o tempo do INSS, e só depois elas voltavam para a iniciativa privada, só depois de aposentados. Um dos motivos pelos quais essa realidade mudou bastante é porque os critérios de concessão das aposentadorias nos regimes próprios de previdência social também foram muito modificados. A emenda constitucional número 20, a emenda constitucional número 41, a emenda constitucional número 47, a emenda constitucional número 103. Então, você tem uma série de mudanças que afastam ou distanciam a pessoa da aposentadoria no regime próprio. Então, de repente, a pessoa chega numa fase da vida, pensa assim, eu não vou ficar até me aposentar aqui, vou procurar outra coisa. Acho que isso tem um pouco a ver também, não é a minha área, claro, tem um pouco a ver também com as pessoas estarem procurando cada vez mais a felicidade. Então, de repente, a pessoa está num órgão, não está se enxergando feliz ali e vai procurar outras coisas, outros ambientes, enfim. Nessa fase de pandemia, muita gente viu isso, de pessoas que, de repente, descobriram um talento, alguma coisa nova e que abandonaram a sua atividade anterior. No caso, claro, do servidor público, ele precisa superar uma questão que muitas vezes levou ele a esse concurso, que é a perspectiva da estabilidade. Então, ele precisa abrir mão disso. Bom, então a gente começa a enxergar também pessoas levando o tempo do regime próprio para o regime geral. Eu posso dizer genericamente que o regime geral, ele aceita melhor o tempo do regime próprio do que o inverso. Explicar um pouco isso. É que levar um tempo do regime geral para o regime próprio nem sempre pode ser útil, porque lá no regime próprio há regras diferentes. Por exemplo, tempo mínimo de serviço público, tempo mínimo na carreira. Então, às vezes, não adianta a pessoa levar um tempão do regime geral, chegar lá no regime próprio de previdência social e aquele tempão não ser interessante, não ser útil. Agora, o inverso é diferente. O artigo 26 do decreto 3.048, ele diz que o período de regime próprio, ele conta para o regime geral, inclusive para a carência, e até mesmo para os salários de contribuição. Então, eu vou trazer do regime próprio tudo, sem restrições, sem problemas. Observação, tem uma questão aqui que é problema, que é o teto do regime geral. Então, se a pessoa contribuiu sobre 10 mil no regime próprio, lá no regime geral vai bater no teto. Hoje, teto R$ 6.433,57. Então, essa é uma desvantagem, no sentido de trazer o tempo do regime próprio para o regime geral.
Uma outra regra que é importante aqui é a seguinte: a regra de concessão do benefício vai ser aquela do regime em que a pessoa está por último, ou seja, onde ela vai se aposentar. É ali que se aplicam as regras. Por isso que nem sempre é interessante levar do regime próprio para o regime geral, em função de que você tem toda uma outra complexidade de regras que no regime geral, por exemplo, pode ter fator previdenciário, conforme a regra que se aplica, enfim. As emendas constitucionais, ao longo dos anos, foram fazendo uma aproximação de regras. E hoje nós já encontramos, na emenda constitucional 103, vários dispositivos que dizem assim: para o servidor público do regime próprio da federal, servidor público federal, em parênteses, é porque para os estados e municípios, cada lei teve que fazer a adaptação, diria assim, uma adesão, né? Então, para o servidor público federal e para o segurado do regime geral de previdência social, então você já tem ali uma aproximação muito grande das regras do regime geral e do regime próprio, mas não é ainda uma equiparação total de regras. A gente tem uma aproximação de regra de cálculo, regra de critérios de concessão do benefício. Então, nós temos, sim, uma proximidade. O desejo dos governos que têm proposto essas reformas é de unificação de regras, não de regimes, não de pegar e botar tudo num caixa único, mas de unificação de regras. E se caminha para isso, e a emenda constitucional 103 foi um passo importante nesse sentido. Uma questão que é interessante também trazer aqui é a questão da possibilidade de fracionamento do tempo do regime geral. O que eu quero dizer com esse fracionamento? Vamos imaginar uma situação. A pessoa trabalhou 15 anos no regime geral e 28 anos no regime próprio. Para ela, não é interessante levar aqueles 15 anos todos do regime geral. Não serão úteis. Talvez para ela seja interessante levar 5, 7, 10, não sei. Isso tudo depende do cálculo de cada um. Então, ela pode dizer, eu quero levar daqui até aqui. Então, ela pode fracionar. Outra regra importante é de que ela pode desfazer essa certidão. Aliás, diga-se de passagem, a forma de levar tempo de um regime para outro, hoje é a certidão do tempo de contribuição, chamada CTC. A emenda constitucional 103, ela previu eu diria ela planejou, né? Ela sonhou com um sistema que unifique todas as informações. Talvez quando chegarmos nessa época, nesse sistema, seja mais fácil e não tenha mais que levar certidão de tempo de contribuição de um órgão para outro. Isso hoje ainda é muito burocrático. Ok, então eu levei 10 anos de um regime para outro regime, mas veio a emenda constitucional e agora não é mais interessante, eu quero mudar de ideia. Eu posso mudar de ideia? Sim, eu posso mudar de ideia, com uma exceção. Se aquele tempo que eu levei, que eu averbei no regime próprio, chegou a trazer alguma vantagem para o servidor, ele não pode mais desaverbar. Um exemplo muito típico disso é o seguinte: a pessoa começou a trabalhar, vou pegar o exemplo, em 1989, uma mulher num município concursado, o município tem regime, ela fez o concurso, mas na época que ela fez o concurso, ainda não tinha regime próprio. O regime próprio foi instituído em 93. Então, de 89 a 93, é período do regime geral de previdência social, que ela leva a verba através da certidão de tempo de contribuição lá no regime próprio. Ela levou esse tempo. O fato de ter levado esse tempo dá mais tempo de serviço, dá mais tempo na carreira, ela tem vantagens, triênios, avanços, enfim,
vantagens previstas na lei municipal, que no Estatuto dos Servidores Públicos daquele município. Então, nesse caso, ela não pode mais desaverbar. Outra situação interessante é que, nesse exemplo justo que eu estava dando, a pessoa está vinculada ao regime, ao município, desde 1989. Mas de 89 a 92, 93, acho que foi o exemplo que eu dei, 89 a 93, mesmo ela trabalhando no mesmo município, e o município tendo um regime próprio, tendo um fundo ou tendo um instituto que gere aqueles recursos, enfim, para levar, para acoplar esses 4 anos, averbar esses 4 anos, o servidor precisa pegar uma declaração de tempo de serviço do município, levar para o INSS, para que o INSS dê uma certidão de tempo de contribuição e ela leva lá para averbar. Por que isso? Porque só o regime ao qual a pessoa estava vinculada tem a faculdade, tem o direito de certificar aquele tempo. O próprio município, mesmo a pessoa tendo trabalhado no âmbito do município, ele não pode certificar um tempo que não foi contribuído para aquele regime, que foi contribuído para o regime geral de previdência social. Lá na Lei 8.213, no artigo 96, existem vários dispositivos que são importantes de estudo, que você dê uma olhada, caso você queira se aprofundar nessa matéria. E um deles fala também que eu só posso levar um tempo de contribuição, com exceções. Exceções são empregado, doméstico, trabalhador avulso. Por quê? Porque nestas hipóteses, a obrigatoriedade de desconto e recolhimento era do contratante, não podendo o contratado, o segurado, ser afetado pela falta de recolhimento de contribuições pelo contratante. A Lei 8.212, quando ela escolhe uma forma de gerir o sistema, explico, de quem é o responsável. Então, no momento que ela escolhe que o contratante é quem tem que descontar e recolher, o sistema previdenciário tem um enorme bônus, o bônus de facilitar a arrecadação. É muito mais fácil arrecadar assim, quando eu pego o dinheiro do outro para pagar, quando a empresa pega o dinheiro do segurado para recolher. Se cada segurado tivesse que individualmente fazer o recolhimento, seria muito mais complicado. Tem um ônus que decorre disso. O ônus é a presunção do recolhimento das contribuições. Presumem-se recolhidas as contribuições devidas pela empresa. Essa é uma questão muito lógica. Eu não posso responsabilizar, penalizar o segurado se a responsabilidade pela arrecadação e recolhimento não era dele. Isso, inclusive, vem muito bem reconhecido pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, no enunciado número 2. Esta regrinha também deve se aplicar ao segurado contribuinte individual que presta serviços para pessoa jurídica desde a competência abril de 2003, tendo em vista uma alteração trazida pela Lei 10.666 de 2003, que também passou para a empresa a responsabilidade pelo desconto e recolhimento das contribuições. Bom, então, trazendo aqui estas informações gerais, aliás, uma outra questão que eu queria trazer, que é uma questão muito conjuntural, um dos processos, um dos procedimentos mais complexos, mais difíceis no INSS, é justamente a emissão da certidão de tempo de contribuição, e mais que isso ainda é a revisão da certidão de tempo de contribuição. Essa revisão, ela tem sido, em alguns momentos, necessária, em algumas situações, por exemplo, para caracterizar como especial um período que foi atribuído como tempo, o INSS disse, por exemplo, que o médico contribuiu de 1987 a 92.
Ponto, contribuiu. Agora, para que o regime próprio possa pegar aquele tempo e caracterizar como especial, quem tem a faculdade, ou melhor dizendo, a obrigação de carimbar, de caracterizar esse tempo como especial, é o INSS e não o ente que recebe aquela CTC. Então, por isso, muitas vezes, é necessária a revisão da certidão de tempo de contribuição, procedimento que acho que deve estar no último lugar da fila das prioridades, porque demora muito. Eu falava aqui da especial, o município não pode, por exemplo, o município, estado, carimbar especial, aquilo que a pessoa trabalhou vinculado ao regime geral e vice-versa. Então, cabe ao órgão ou ao ente para o qual foram recolhidas as contribuições a caracterização como especial. Vou falar então do rural. O rural, é possível levar tempo rural? É possível. Para o regime geral de previdência social, até 1991, independe do recolhimento de contribuições. Para o período posterior a 1991, levar tempo rural para aposentadoria por tempo de contribuição, não para aposentadoria híbrida. Para aposentadoria híbrida, não precisa indenizar. Mas, se eu quiser levar, por exemplo, um período de 91 a 95, rural, para o regime geral, para aposentadoria por tempo, vou repetir, para aposentadoria por tempo de contribuição, eu preciso indenizar. A indenização desse tempo, dessa forma de indenização, ela está prevista no artigo 45A da Lei 8.212. E é um cálculo chatinho de fazer. Você faz a média dos 80% maiores salários desde julho de 94. Vejam, apesar da reforma, não é a média dos 100%, é dos 80% maiores salários desde julho de 94. Digamos que você fez a média e chegou a um valor de R$3.000. Então, o cálculo, a alíquota de contribuição é 20%, porque é como se fosse um contribuinte individual, 20%, e aí, com relação ao período posterior, a outubro de 1996, incide multa e incide juros. Com relação ao período anterior, não incide multa, não incide juros. Isso, inclusive, está lá no artigo 239 do decreto 3.048, se não me engano, o parágrafo 8º A, alguma coisa assim, mas artigo 239. E, apesar de constar lá, desde o decreto 10.410, até hoje, pelo menos até o dia em que eu estou gravando esta aula, ainda o INSS vem introduzindo multa e juros para períodos anteriores a outubro de 96. Ok, eu não falei aqui do regime próprio, estou falando de levar tempo posterior a 91 para o regime geral. Agora, para regime próprio de previdência social, período anterior e período posterior a 1991 precisa ser indenizado. Se havia ainda alguma esperança de que período anterior a 91 não precisaria ser indenizado, essa esperança se foi com o julgamento do tema 609 no Superior Tribunal de Justiça em 2018. Esse tema, ele tratou justamente dessa necessidade ou não de indenizar período anterior a 1991 para rural, para regime próprio de previdência social, e o STJ entendeu que sim, é preciso indenizar. Neste caso, a base de cálculo da indenização é a última remuneração do servidor. Então, se, por exemplo, ele ganha 10 mil, se ele ganha 5 mil, essa é a base. Não é média, é a última remuneração. Mas se ele ganha 10 mil, não é 10 mil, é o teto do regime geral de previdência social. A própria lei diz isso, limitado ao teto do regime geral, porque ela remete ao teto previsto lá no artigo 28 da Lei 8.212. Muitas vezes os clientes pedem esse cálculo e eles quase têm um infarto com o valor que dá, né? Então a gente já começa dizendo assim, olha, o valor deu um pouco alto, assim, porque precisa ir preparando ele, né?
realmente, assim, se você pega 5 anos, 7 anos, 10 anos, 3 anos que queira indenizar, geralmente dá um valor alto. Bom, então, período rural, eu precisei fazer toda essa introdução para chegar no ponto rural. Período rural, para ser levado ao regime próprio, precisa ser indenizado. Há uma estratégia que alguns fazem, que é o seguinte: requer o tempo rural, o INSS diz assim, ok, vou emitir a CTC se você indenizar. Aí você diz assim, não, mudei de ideia. Se exonera no regime próprio, e aí contribui uma no regime geral, soma o tempo rural, soma o tempo do regime próprio, soma aquela uma contribuição e se aposenta no regime geral. Qual é o problema disso? Confiar no INSS. Ou seja, você tem aí um problema de, e se der errado? A pessoa vai ficar sem a aposentadoria e sem o benefício. O Google, de vez em quando, resolve falar comigo. Então, desculpe, gente. Isso pode acontecer, ou demorar muito até o benefício ser concedido e a pessoa ficar sem a remuneração. Então, pessoal, para esta aula de hoje, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Até uma próxima e um grande abraço a todos.